Nessa manhã eu quero estudar com vocês Gênesis capítulo 2 e também Gênesis capítulo 3. Nós vamos ao início da palavra de Deus. Nós vamos ler primeiro Gênesis 2, 15 a 17. Você permanece com sua Bíblia aberta, porque logo em seguida nós também vamos ler Gênesis capítulo 3. É impressionante enquanto você vai abrindo, como Gênesis 1, 2 e 3 é fundamental para a minha vida, para a sua vida, para a vida do mundo, para as nossas crenças. Se nós tirarmos Gênesis 1, 2 e 3 da palavra de Deus, nós desestruturamos toda a palavra de Deus. É isso mesmo. Se nós tirarmos esses 3 capítulos, nós vamos tirar toda a fundamentação teológica, a fundamentação bíblica, sobre qualquer outro assunto, seja ele graça, seja ele a volta de Jesus, seja ele algum outro assunto, se nós tirarmos Gênesis 1, 2 e 3 da palavra de Deus. É por isso que talvez o inimigo tenha tentado destruir a credibilidade desses 3 capítulos. Se você tem acompanhado discussões, e não são simplesmente discussões teológicas, mas se você tem acompanhado as discussões do mundo, todas elas, ou muitas delas, tiram ou deturpam alguns princípios basilares que estão aqui em Gênesis 1, 2 e 3, como a semana da criação. Se nós tirarmos os 7 dias ou 6 dias literais, nós destruímos todas as outras crenças. Muitos têm aí tentado destruir o conceito de família, entre outros conceitos. É por isso que esses 3 capítulos eles são fundamentais em nossa compreensão sobre nós, sobre a vida, sobre o cristianismo. Só um outro detalhe, não está relacionado com a mensagem dessa manhã, mas é importante citar. Eu gosto de citar isso aqui, principalmente quando eu estou dando estudos bíblicos. Quando a gente vai falar sobre Deus, tem muita gente que fala assim, me prova que Deus existe. É impossível provar que Deus existe na palavra dele. Aí você, ei pastor, o senhor está falando uma heresia. Isso, é impossível provarmos que Deus existe usando a palavra de Deus. Por quê? A palavra de Deus já parte do pressuposto de que Deus o quê? Existe. Não há essa discussão da existência de Deus. A palavra de Deus já começa, no princípio criou Deus os céus e a terra. Já parte do pressuposto de que Deus existe. Pastor, como eu provo que Deus existe? Então, através da experiência com Deus, através do relacionamento com Deus, através da fé. Depois dessa introdução, eu quero ir a Gênesis 2, 15. Acompanhe comigo. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Ele lhe deu esta ordem: de toda árvore no jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus criou o mundo perfeito. Deus criou aqui o jardim perfeito. E nesse ambiente Deus colocou, além dos animais, além da estrutura do jardim, Deus colocou um casal que você conhece a história muito bem, chamado Adão e Eva. Casal que Deus criou à sua imagem e semelhança. E ao colocar esse casal no jardim, Deus ele destaca, e o verso que nós lemos apresenta esse destaque. Deus diz que havia toda espécie de árvores, muitas delas carregadas
de fruta. E o trabalho desse casal era cuidar do jardim, dos animais que ali conviviam com eles. Mas Deus, segundo o texto, além de todas as árvores, Deus colocou 2 árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O texto bíblico, ele dá a entender e ele afirma de certa forma, ele sugere que as 2 árvores estão próximas e que elas também estão paradoxalmente relacionadas, uma com a vida e outra com o mal. E quando Deus faz essa distinção, a primeira coisa, Deus está reforçando a questão do livre-arbítrio. Deus está reforçando a questão das escolhas. Escolhas que feitas nos levarão à vida e outras que nos levarão à morte. Deus deixa claro, olha, vocês têm aqui 2 árvores e elas representam escolhas, umas que levarão para um futuro de vida eterna e outras que te levarão para um futuro de morte. E falando em escolhas, é importante ressaltar que qualquer escolha que eu e você façamos nos levarão para a vida ou para a morte. Desde as escolhas mais simples às escolhas mais complexas. Eu aproveito esse momento para deixar você um pouquinho com medo. Você precisa ter medo das suas escolhas. Jovens, adultos, crianças, vocês precisam ter medo das suas escolhas, porque qualquer escolha que você faça vai te levar para a vida ou para a morte. Vai influenciar a sua vida eterna ou vai te conduzir à morte eterna. E eu cito um exemplo que nós temos na própria palavra, no próprio livro de Gênesis, de um homem chamado Ló. Ló e o seu primo Abraão tiveram que se dividir, estava dando briga, eles estavam crescendo, eles estavam prosperando, e o texto bíblico, lá em Gênesis 13, diz que Ló escolheu uma terra. E o texto bíblico claramente diz para nós que Ló escolheu uma terra que agradava os seus olhos. Aparentemente uma escolha simples, mas uma escolha que influenciou a vida eterna. Como assim, pastor? Ló escolheu uma terra que agradou aos seus olhos, a terra de Sodoma e de Gomorra. Depois veio a destruição, Ló perdeu a sua família, Ló perdeu a sua esposa, Ló perdeu tudo o que ele tinha. Pela graça de Deus, Ló vai estar no céu. Mas Ló perdeu e influenciou a vida eterna da sua família. Uma simples escolha. Por isso eu quero nessa manhã dizer para você, você precisa ter medo das suas escolhas, elas trarão a você consequências eternas, seja para a vida ou seja para a morte. Então essas 2 árvores representam também escolhas. Deus aqui em Gênesis capítulo 2, Deus dá o seu primeiro mandamento ao homem. Esse mandamento tinha a ver, como já lido e dito, com as árvores. E olha aqui para mim. O interessante dos mandamentos de Deus é que os princípios, ou o princípio básico de qualquer mandamento de Deus é a graça de Deus. É isso mesmo. O princípio básico de qualquer mandamento de Deus é a sua graça. E eu provo lendo e reforçando o que Deus diz. Deus aqui manifesta a sua graça. Como assim, pastor? Deus começa com a dádiva. De todas as árvores do jardim, vocês vão o quê? Comer. Vocês podem comer livremente. É curioso que a graça de Deus não está simplesmente nessa afirmação, mas a graça de Deus também está na negativa, porque Deus diz, olha, mas tem essa outra opção. Mas escolha essa, porque essa te levará à vida.
Deus, ao dar a ordem, Deus está mostrando o caminho que garantiria a vida, e ao apresentar a proibição, Ele faz com a intenção de evitar a morte, pois o fato de comer da árvore do bem e do mal resultaria em morte. Como eu disse, o princípio básico do mandamento de Deus aqui, de qualquer outro, é a graça de Deus, é a preservação da vida, é a liberdade. E quando a gente vai, por exemplo, também a Êxodo capítulo 20, a gente vê também isso através do que é contado ali. Êxodo capítulo 20 é antecedido pelo momento de escravidão. Israel estava sendo liberto da escravidão. E o que acontece? Quando começa Êxodo 20, Deus diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te livrei da escravidão do Egito. Não coloque outros deuses diante de mim, não faça para ti imagem de escultura, não faça isso. Lembre-se do dia de sábado, honra o teu pai, não mate, não adultere. Em outras palavras, Deus diz: se você quer continuar livre, siga as minhas orientações, siga os meus mandamentos. Liberdade, graça, é o que nós vemos aqui. Deus, ao criar o casal, Deus, Ele dá um mandamento, e nós vemos nesse mandamento a manifestação da santidade, da bondade, da justiça, da graça de Deus. Ele também tem autoridade para definir o certo e errado, o bem e o mal, fundamentado em seu caráter puro e santo. Deus dá um mandamento e Deus dá essas orientações para que o casal pudesse permanecer livre e pudesse permanecer com a vida eterna. Uma outra orientação, Deus diz para o casal: não se separem, porque vocês podem ter a vida comprometida. Mas você conhece a história. Vem Gênesis capítulo 3, eu quero ler com você agora Gênesis capítulo 3. Diz aí a minha Bíblia: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ela comeu. Aqui nós temos um texto triste. Aqui nós temos o descumprimento da ordem, do mandamento de Deus. Aqui nós temos o início do pecado. E a primeira lição que eu aprendo quando eu leio esse texto é que o inimigo, ele é sutil. O inimigo, ele é estrategista. O inimigo, ele é astuto. O inimigo, ele é paciente. Não se iluda. O inimigo está trabalhando de forma paciente, de forma fugaz, de forma sutil, para comprometer a tua vida, a minha vida. Assim como ele trabalhou aqui com este casal perfeito. Ele trabalha e ele alcançou aqui o seu objetivo, usando a sua estratégia, usando os seus argumentos, usando a sua lógica, muito bem construída. Essa é a primeira lição que eu aprendo quando eu já leio esta narrativa inicial sobre o pecado. A construção do texto começa dizendo: mas a serpente. E claramente o texto deixa para nós claro de que a serpente é o personagem principal, que a ênfase do texto está na serpente, um animal diferenciado. A utilização do artigo mas
a serpente deixa isso ainda mais enfatizado, mostrando a individualização da serpente e da sua sobreposição no texto. E algumas coisas chamaram a atenção de Eva, relacionado à serpente. A primeira coisa que chamou a atenção foi que a serpente falava. Ela teve a sua atenção despertada. A serpente estava falando, logicamente um animal que não se falava, mas aqui ela estava sendo usada pelo inimigo falando. A segunda coisa que chamou a atenção de Eva é que a serpente falava como Deus. Ela se parecia nas palavras como o próprio Deus. E aqui há uma curiosidade. A serpente não desafia a palavra de Deus. A serpente aqui, ela não falou contra a palavra de Deus. Ela fala como o próprio Deus. E se você estuda um pouquinho do original bíblico, você vai perceber que a construção da frase, a lógica por trás da construção, foi justamente essa. Satanás estava querendo deixar uma dubiedade. Satanás estava querendo deixar algumas dúvidas. Satanás... voltou. Como sendo ele deixa uma certa dúvida, e é curioso que a palavra disse aqui, se você voltar um pouquinho nos 2 capítulos, você vai perceber que a palavra disse, ela está intimamente ligada com Deus. 7 vezes que a palavra disse aparece nos capítulos 1 e 2, ela está logo após a fala de Deus, e disse Deus. Apenas uma vez está relacionada ao homem. Eu cito aqui Gênesis 2:23, e disse o homem. Então esta similaridade, esta dubiedade, utilizada por Satanás, foi com a intenção de confundir, de estabelecer uma confusão. Ele, na verdade, aqui está usurpando o lugar de Deus. Ele, na verdade, de fato, está falando no lugar de Deus. É algo que ele sempre desejou desde o início. Como eu disse, amigos, o inimigo é astuto, o inimigo é fugaz, o inimigo é estrategista, o inimigo é paciente. Não se iluda. Ele está trabalhando para destruir a tua vida. Ele está trabalhando para comprometer a tua vida com Deus, e impedir com que você possa ir para o céu. Em um ambiente perfeito ele conseguiu alcançar o seu objetivo. Cuidado, alerta máximo, atenção máxima. E nessa história o inimigo vai progressivamente alcançando o seu objetivo. Primeiro o inimigo despertou o interesse daquela mulher. Ele desperta. Depois ele usa falsas verdades. E olha que curioso, é só ler o texto um pouquinho com mais atenção. Ele usa falsas verdades. Como assim? Deus lá, quando deu a ordem para Adão e Eva, Deus diz para eles: olha, de toda árvore do jardim vocês vão comer livremente. O inimigo usa as mesmas palavras de Deus e diz: ei, Deus diz que você não pode comer de toda a árvore do jardim? Olha só, ele usa a palavra de Deus, mas com um sentido o quê? Diferente. Ele usa a palavra de Deus, mas com uma conotação totalmente diferente. Enquanto a frase toda árvore estava relacionada com graça, com generosidade, com liberdade, o inimigo aqui, ele associa a frase à opressão de um Deus que proíbe, de um Deus que não dá liberdade. Ele vai comprometendo aí a palavra de Deus, utilizando a própria palavra. Uma outra curiosidade do texto é que o inimigo não cita a árvore do conhecimento do bem e do mal pelo nome. Ele neutraliza e inclui a palavra ou a árvore como sendo parte de todas as árvores. Ele está diluindo a verdade. Ele está mudando a verdade com a própria verdade. Ele está corroendo os princípios bíblicos. Ele está minimizando o mal. Em outras palavras, ele está trazendo relatividade.
E sabe o que me impressiona, irmãos? Nisso. O que me impressiona é que a estratégia utilizada pelo inimigo lá no início do pecado é a mesma estratégia utilizada em nossos dias. Ele não luta contra a verdade. Olha isso, interessante, não é? Ele não argumenta dizendo que a Bíblia não existe. Ele não argumenta dizendo que os princípios de Deus não. Ele argumenta ruindo as bases. Nós temos, por exemplo, eu vou usar 2 exemplos, para que ninguém aqui me acuse de ser tendencioso. Mas o primeiro exemplo é liberal. Hoje nós temos um conceito liberal, teológico. E o que esse conceito traz para nós? Esse conceito, ele não deturpa a verdade. Esse conceito diz para nós, olha, nós precisamos reinterpretar a Bíblia segundo os padrões, segundo a cultura, segundo os dias de hoje. Essa teologia liberal, um outro argumento, ele fala, olha, essa palavra aí, no tempo bíblico ela tinha um outro significado. Mas no nosso tempo, ela significa uma outra coisa. A semântica, ela atualizou. Eles não estão indo contra a verdade, eles estão usando a verdade, mas diluindo a verdade. Em outras palavras, colocando em xeque a verdade. Nós reconhecemos, e eu reconheço, a igreja reconhece, que existem sérios problemas na cultura atual, no mundo atual, como o racismo, é um problema. A pobreza, a discriminação, a exploração, são problemas reais. Mas esses problemas não podem ser contra-argumentados por uma diluição, por um abandono dos princípios bíblicos. Eu diria que o argumento da teologia liberal hoje são argumentos até válidos. Olha, é pelo amor, é pelo cuidado, é pela unidade. Mas a base bíblica, ela está sendo comprometida para satisfazer esses conceitos. Cuidado, o inimigo, ele é astuto. O inimigo, ele é sutil. O inimigo, ele é estrategista. Ele trabalha para destruir a sua vida. Ele trabalha para impedir com que você entre no céu. Foi assim que ele trabalhou com Eva. Aqui nós temos alguns, fala, pastor, mas a igreja é defeituosa. Ah, olha o que o pastor tal, olha o que o pastor Raissan. Amigos, nós somos pecadores. Nós somos humanos e nós erramos. Mas não use esses argumentos dos problemas na igreja, dos problemas dos servos de Deus, para se afastar dos princípios bíblicos. A dúvida, vá à Bíblia, vá à palavra de Deus, não deixe se levar. Eu citei, disse, tinha o liberalismo, mas tem aqueles que inclusive atacam os liberais, mas também estão comprometendo. Nós temos hoje uma tal de teologia coaching, nós temos a teologia da prosperidade, onde a ênfase não está na Bíblia, onde a ênfase não está em Deus, mas a ênfase está no homem. Estratégias do inimigo para comprometer a nossa vida. Ele é estrategista, não se iluda. Vá à palavra de Deus. Eva aqui estava se deixando levar, e ela se deixou. Ela inclusive dialoga com a serpente. Ela começa inclusive, aparentemente, a defender a Deus. Mas lembre-se, o inimigo, ele não é bobo. Ele já conseguiu comprometer Eva, e eu provo isso, porque Eva também não cita a árvore, o nome da árvore. Segundo, Eva começa a falar de Deus como um ser distante. Como assim, pastor? Se você voltar um pouquinho na história, você vai perceber que para Adão e Eva, Deus era um ser relacional, Deus era um ser próximo, e também um ser poderoso, onipotente. Aqui, quando ela fala de Deus, ela não está falando de um Deus relacional, ela está falando de um Deus que está distante, de um Deus que está longe. Ela, depois de começar e ser atraída pelo inimigo, ela já tem o seu conceito de Deus afetado. Mas pastor, qual é o problema disso tudo? O problema disso tudo, amigos, é que se nós pensarmos em Deus distante, nós também vamos pensar
que o pecado não é um problema? Se nós pensarmos em um Deus distante, nós acharemos que o pecado é relativo e é abstrato. O mal fora subjugado, fora reduzido a um mero pensamento. Então Eva também tem a sua imagem de Deus comprometida. Lembra, o inimigo não apareceu de forma surpreendente do ponto de vista de ser diferente. Ele apareceu através de um animal que estava ali no jardim. O inimigo não foi contra a palavra de Deus. O inimigo usa a palavra de Deus, mas com uma conotação totalmente diferente. Com uma intenção totalmente diferente, porque ele é astuto, ele é sutil, ele é fugaz, ele é estrategista. Ele trabalhou para destruir a vida do casal no jardim e conseguiu. Ele trabalha para destruir a nossa vida. Ele trabalha para nos derrotar. Você conhece o resto da história? O casal caiu, pecou. E nós estamos colhendo as consequências do pecado até hoje, até Jesus voltar. Eu não estou aqui querendo também exaltar o inimigo, porque o inimigo já foi derrotado na cruz do Calvário. Cristo venceu, mas o que eu estou fazendo aqui, amigos, é te alertando de que o inimigo trabalha de forma sutil para comprometer a nossa vida, para comprometer a verdade, para tirar-nos do céu. Ele tem um caráter que já foi provado. E ele trabalha para deturpar a imagem de Deus, os conceitos de Deus, os princípios de Deus, em nossos dias, em nossa vida. Você precisa tomar cuidado com o pecado. Ele é progressivo, mas falando em pecado, eu não estou querendo dizer que o pecado em si é o grande problema. Pastor, que heresia é essa? Não. O grande objetivo do inimigo não é te levar a pecar. O grande objetivo do inimigo não é comprometer a sua vida. Ele caiu, porque ele sabe que para o pecado há solução. Cristo já trouxe a solução. O grande objetivo do inimigo é ruir as bases da palavra de Deus na sua vida. É isso. Comprometer a sua compreensão da palavra de Deus. O grande objetivo do inimigo é gerar distrações, sutilezas que possam comprometer a nossa vida, o nosso conhecimento da palavra e, por fim, comprometer a nossa salvação. Distrações. E eu diria, amigos, distrações que nos envolvem em situações que mudam as nossas convicções e, enfim, nos afastam de Deus. Ellen G. White, no livro Escolhidos, que é a nova versão aí para jovens, a nova tradução para jovens do livro Patriarcas e Profetas, ela diz o seguinte, sobre a situação ali de Adão e Eva, que os anjos avisaram para que eles pudessem ficar atentos contra as armadilhas de Satanás. Armadilhas. Armadilhas, irmãos, é uma espécie de anzol. É isso mesmo. Anzol. Você coloca lá para o peixe fisga e você tira o peixe. O inimigo, ele tem usado anzóis, armadilhas, para nos afastar de Deus, como fez lá no Jardim do Éden. Anzóis similares ao do tempo ali do Jardim do Éden. Por isso, esta manhã eu vim aqui dizer para a minha igreja, cuidado com os anzóis, cuidado com as armadilhas, cuidado com as distrações. É a palavra de Deus que deve nortear a nossa vida. Muita gente diz, pastor, nada a ver, pastor. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho medo de falar nada a ver, porque eu sei que eu sou pecador. Sinceramente. Chega um assunto complexo, às vezes, para mim, e eu falo, quem sou eu para emitir uma opinião, seja favorável, seja contra, muitas vezes? Porque o coração do homem é enganoso. Lembra, o inimigo usa a palavra, o inimigo usa a verdade para comprometer a própria verdade.
Cuidado com as armadilhas, cuidado com os anzóis. E eu quero deixar aqui, a título de ilustração, alguns exemplos de anzóis que o inimigo tem tentado usar para destruir, para comprometer a nossa vida. O primeiro anzol, e aqui eu não estou falando com uma cabeça fechada, não pode, o pastor citou lá e não pode. Eu vou citar coisas que eu uso, faço uso, por exemplo, celular. Celular muitas vezes é um anzol do inimigo, que tira o nosso tempo, muitas vezes, de estudar a palavra de Deus. Celular é um anzol que compromete a nossa vida. Ele pode nos aproximar de pessoas, mas pode nos afastar de pessoas e do próprio Deus. Somos atraídos no celular por vídeos, fotos, a gente muitas vezes, não é? Começa a assistir algum reels ali, eu vou assistir só 10 minutos, já passou meia hora, 1 hora, e vai. Cuidado com as armadilhas do inimigo. Segundo anzol, os canais de streaming. Pastor, Estão está proibindo? Não estou proibindo, irmãos. Eu tenho. Mas olha, cuidado com o que você vê, com o que você assiste. Pastor, nada a ver, pastor. Sim, tem filmes lá que muitas vezes não tem nada a ver. Mas filmes que vão ruindo a sua compreensão bíblica. Filmes que vão modificando a sua atenção, a sua compreensão sobre princípios, muitas vezes bíblicos, como casamento, relacionamento, vida, entre outras. Não são necessariamente filmes proibidos, mas são filmes que ruem a nossa compreensão. Por isso, cuidado, são anzóis, são armadilhas que o inimigo coloca na nossa vida para destruir a nossa fé, a nossa base bíblica. Nada a ver, pastor, cuidado. Amigos, internet, TV que se encaixa ali talvez nos canais de streaming, no celular e aí vai. Não se iluda. É só você olhar para Eva. O inimigo, ele é astuto. O inimigo, ele é fugaz. O inimigo, ele é paciente. O inimigo, ele é estrategista. E ele tem uma estratégia muito clara, muito definida para destruir a sua vida, para destruir a tua fé. Por isso, duvide das suas crenças. É isso mesmo. Duvide das suas crenças. Duvide dos seus argumentos. Duvide das suas percepções. A nossa única segurança contra o pecado é estarmos perto de Deus. Olha para Eva, caiu porque foi se afastando. Ellen G. White diz para nós, o homem é naturalmente inclinado a seguir as sugestões de Satanás. É naturalmente, está na nossa natureza e não pode resistir com êxito a tão terrível inimigo, a menos que Cristo, o poderoso vencedor, nele habite, guiando-lhe os desejos e dando-lhe resistência. Precisamos ficar alerta. E lá em 2 Coríntios 11 diz, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Por isso, meu desejo para você, amigo, irmão, você que nos assiste também pelo YouTube, é que você tenha cuidado. Não estou aqui fazendo uma ênfase desnecessária, não estou aqui julgando, estou aqui apenas colocando você em alerta, porque o inimigo ele vai tentar comprometer a sua vida espiritual. Por isso, faça planos em mudar alguns hábitos de vida. Mude alguns hábitos. A partir de hoje eu não vou fazer isso, a partir de hoje eu não vou assistir isso. Eu sei que mudança de hábito é terrível. A partir de hoje eu vou trabalhar assim, eu vou viver assim. Tome decisões de mudar os seus hábitos. Tome decisões de abandonar e priorizar aquilo que precisa ser priorizado. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Faça um compromisso com Deus. Reavalie suas prioridades. Eu termino dizendo o que eu disse no início. O inimigo ele é sutil. O inimigo ele é astuto. O inimigo ele é fugaz. O inimigo ele é paciente. O inimigo ele é estrategista. Tome todo o cuidado necessário para não ter sua vida espiritual comprometida.
Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, mais uma vez por estarmos na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra está disponível a todos nós e ela é muito clara sobre quais fundamentos nós devemos utilizar para também fundamentar a nossa vida. Somos gratos a Ti porque a Tua palavra ela nos deixa histórias muito claras de qual deve ser a nossa postura, de qual deve ser a nossa escolha, de como devemos viver. E nesta manhã, Senhor, nós aprendemos que o inimigo ele usa armadilhas para comprometer a nossa vida, armadilhas que são verdadeiros anzóis, que muitas vezes podem nos fisgar de forma definitiva e nos levar para longe de Ti. Que o Senhor nos ajude, Pai, a não olharmos para mensagens como essa e dizer, nada a ver, foi desnecessária, mas olharmos para mensagens como essas, que são mensagens de Deus, não são mensagens do pastor Raissan, olharmos e tentarmos olhar para dentro de nós e tentarmos ver onde o inimigo pode estar atuando para diluir a nossa vida. Abençoe os jovens dessa igreja, abençoe os pais, famílias, mães, avós, tios, todos os membros e amigos dessa igreja, que eles sejam fundamentados na Tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Bom sábado a todos. Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pôde ouvir meu louvor, vou sair mais confiante em meu Jesus, mais fiel à lei do amor.